Naquela fazenda afastada, em meio às terras que se estendiam até onde a vista alcançava, vivia uma família conhecida pela rigidez do patriarca. O homem, de voz grave e olhar carregado, exercia sobre todos um controle inquestionável. Era respeitado por vizinhos e trabalhadores pela disciplina e pela maneira inflexível com que administrava seus negócios, mas dentro de casa o clima era outro. Ali, a dureza se transformava em frieza e injustiça, especialmente quando se tratava de suas próprias filhas. Entre elas, havia uma distinção clara, quase cruel. As duas mais velhas eram vistas como exemplos de beleza, de boas maneiras, de futuro promissor. Eram elogiadas por qualquer visita que cruzasse a porteira, sempre bem arrumadas e protegidas do serviço pesado. Já a mais nova, aquela a quem o pai chamava depreciativamente de a feia, carregava o peso do desprezo diário. Ela não tinha roupas novas como as irmãs, tampouco escutava palavras de afeto. O que lhe cabia era a enxada, o balde cheio de água, as panelas pesadas no fogão a lenha. Enquanto as outras riam na varanda, livres das responsabilidades, a caçula estava sempre com as mãos calejadas, o corpo marcado pelo trabalho. A cada deslize, fosse um prato mal lavado, fosse uma tarefa que demorasse mais que o esperado, o pai vinha com repreensões severas. Os gritos ecoavam pela casa e, às vezes, o castigo era mais duro, ultrapassando o limite das palavras. As irmãs, acostumadas a receberem privilégios, repetiam a postura do pai. Olhavam para ela de cima, zombavam de sua aparência, comentavam sobre o rosto que julgavam sem graça, o corpo sem atrativos. Quando recebiam visitas, tratavam de afastá-la, para que não fosse vista, como se sua presença fosse motivo de vergonha. A menina, no entanto, permanecia em silêncio. Dentro dela havia uma chama de resistência, uma dignidade que, apesar das agressões, não se apagava. Era como se, mesmo soterrada pelas injustiças, guardasse um tesouro secreto, a bondade. No terreiro da fazenda, a rotina era marcada pelo contraste. De um lado, a vida leve das irmãs, que se ocupavam com bordados, conversas fúteis e olhares no espelho. Do outro, a labuta constante da caçula, que cuidava dos animais, carregava lenha, e ao final do dia ainda tinha de preparar a comida que todos partilhavam, sem lhe dirigir agradecimento algum. Quando se sentava à mesa, não raro o pai fazia comentários cruéis, comparando-a às outras, reforçando o quanto era menos desejada. As irmãs riam, e ela, com os olhos baixos, suportava calada. A cada noite, quando se recolhia ao quarto pequeno nos fundos, longe dos aposentos das irmãs, encontrava no silêncio o único consolo. Lá chorava sem testemunhas, derramava suas dores no travesseiro gasto, mas também sonhava. Imaginava uma vida em que pudesse ser tratada com respeito, em que seu valor fosse reconhecido, não pela aparência, mas pelo coração que carregava. Era nesse contraste entre sofrimento e esperança que sua juventude se moldava. O pai, por sua vez, não percebia a crueldade de seus atos. Para ele, a vida era assim. Havia quem nascesse para brilhar e quem nascesse para servir. Sua caçula, em sua visão distorcida, havia nascido para carregar o peso da família, sem direito a carinho ou consideração. E assim os dias passavam, cada um deixando mais marcas invisíveis na alma daquela jovem. As paredes da casa pareciam registrar os ecos de sua dor. Quando o vento soprava pelas frestas, era como se levasse consigo os lamentos contidos, misturados ao cheiro de terra molhada e ao barulho distante do gado no pasto. No entanto, mesmo nesse ambiente de opressão, ela encontrava pequenos instantes de beleza. O canto dos pássaros ao amanhecer, o florescer de uma árvore no quintal, a sensação da brisa no rosto ao entardecer. Esses detalhes eram como sementes de esperança plantadas em seu coração.
As irmãs não compreendiam como ela ainda conseguia sorrir em raros momentos. Para elas, era motivo de escárnio, mais uma razão para zombar. Mas para a jovem, esses sorrisos eram resistência. Eram a prova de que, apesar de tudo, ela ainda se agarrava à vida. A fazenda, vasta e rica, poderia ser lugar de fartura e alegria, mas dentro daquela casa, a desigualdade transformava tudo em cenário de dor para quem não era escolhida. Enquanto as irmãs sonhavam com casamentos vantajosos e com futuros cheios de conforto, a caçula apenas sonhava com dignidade. Cada manhã era um recomeço, uma nova chance de suportar e talvez, quem sabe, de encontrar algum gesto de bondade. Mas os dias seguiam iguais, marcados pela rigidez do pai e pelo descaso dos outros. A vida dela parecia destinada a ser uma sequência interminável de serviços pesados e humilhações. E mesmo assim, havia algo nela que ninguém conseguia arrancar: a capacidade de amar. Amava os animais da fazenda, que muitas vezes eram sua única companhia. Amava a terra, que lhe respondia com flores e frutos. E, no fundo, guardava a esperança de que um dia alguém enxergasse além da aparência, além das marcas deixadas pelo desprezo. Essa era a realidade da família. 2 filhas enfeitadas e celebradas, uma terceira relegada às sombras. Um pai rígido que confundia disciplina com crueldade. Uma casa onde o amor se dividia de maneira desigual. E uma jovem que, mesmo sendo a mais humilhada, ainda encontrava forças para levantar-se todos os dias e enfrentar a vida. A história dela estava apenas começando. A cada injustiça suportada, a cada lágrima escondida, a cada gesto de bondade em meio ao descaso, construía-se um caminho inesperado, que ainda ninguém era capaz de prever. Mas o contraste entre o trabalho duro da jovem e o descaso dos outros já revelava uma verdade silenciosa. Havia nela algo maior que todos ignoravam, algo que cedo ou tarde viria à tona, transformando não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. A rotina da jovem parecia não ter fim. A cada amanhecer, antes mesmo que o galo cantasse, já estava de pé, com o corpo pesado pelo cansaço do dia anterior. O pai a chamava em voz alta, quase como um comandante chamando um soldado para a guerra. Ela não tinha direito a descanso, nem mesmo nos domingos. Enquanto as irmãs permaneciam sob as cobertas, dormindo sem preocupação, cabia a ela acender o fogo, aquecer a água e preparar o café. Era sempre a primeira a levantar-se e a última a deitar. O pai reservava para a filha os piores serviços da fazenda. Carregar baldes cheios de água do poço distante, cortar lenha grossa, alimentar os animais mais bravos, limpar o chiqueiro, arar a terra embaixo de sol forte. Quando reclamava do peso, recebia insultos. Quando se atrasava, recebia punições ainda mais duras. Para ele, qualquer deslize era prova de incapacidade. E a cada erro fazia questão de reforçar que ela não era digna de nada além da lida pesada. As irmãs, acostumadas a viverem como se fossem princesas de uma casa de campo, não perdiam a chance de zombar. Chamavam-na de desajeitada, de desleixada, criticavam suas roupas gastas e suas mãos cheias de calos. Quando algum rapaz da vizinhança aparecia para visitar, as 2 tratavam de esconder a irmã, temendo que sua presença fosse motivo de vergonha. Se por acaso alguém lhe dirigia a palavra, as irmãs se apressavam em interromper, rindo e inventando apelidos cruéis. Em festas ou celebrações locais, o pai fazia questão de levar apenas as 2 mais velhas. A caçula ficava em casa, sozinha, cuidando das tarefas que nunca tinham fim. Observava de longe as luzes, ouvia o som da música vindo das casas vizinhas e, em silêncio, aceitava que nunca seria incluída. Quando as irmãs voltavam, exibindo fitas no cabelo ou pequenos presentes recebidos, ela as escutava em silêncio, engolindo a tristeza e guardando-a dentro de si.
Mas apesar de toda essa opressão, havia nela uma força que não se quebrava. Dentro do coração da jovem morava um espírito de resiliência que nem o pai, nem as irmãs conseguiam apagar. Mesmo cansada, mesmo ferida por palavras que doíam como facas, ainda conseguia tratar a todos com bondade. Quando os animais da fazenda adoeciam, era ela quem passava noites ao lado deles, cuidando com paciência até que melhorassem. Quando os trabalhadores machucavam-se durante o serviço, era ela quem corria para trazer água, panos limpos e um olhar de compaixão. Esses gestos, embora pequenos, revelavam a grandeza que havia dentro dela. Era uma bondade silenciosa, quase invisível, porque ninguém da família se importava em reconhecê-la. O pai apenas enxergava defeitos. As irmãs só viam motivo de zombaria. Mas aqueles que trabalhavam na fazenda, os peões mais humildes, percebiam algo diferente. Murmuravam entre si que, apesar de tudo, aquela menina tinha um coração mais nobre que o de qualquer um ali. O pai, cego por seu próprio orgulho, não se dava conta. Para ele, a filha era apenas uma sombra, alguém sem futuro, sem graça, sem destino. Por isso mesmo, exigia dela mais do que de todos os outros. Como se quisesse provar que, ao sobrecarregá-la, conseguiria justificar sua visão distorcida. E assim, a rotina opressora se tornava cada vez mais pesada, sem tréguas, sem pausas, sem espaço para sonhos. Ainda assim, à noite, quando se recolhia ao quarto simples, a jovem fechava os olhos e permitia-se imaginar. Sonhava com uma vida diferente, onde houvesse respeito, onde pudesse ser vista como alguém de valor. Esses sonhos eram seu refúgio secreto, o lugar para onde corria quando a realidade parecia insuportável. Mesmo sem receber reconhecimento, ela continuava a agir com bondade. Ajudava as irmãs quando estavam doentes, mesmo ouvindo delas risadas e insultos. Estava sempre pronta a obedecer, não por submissão cega, mas porque dentro dela havia uma chama que dizia que o ódio não deveria ser retribuído com ódio. Essa força que ninguém via era o que a mantinha de pé, mesmo quando parecia impossível suportar. Os dias, no entanto, tornavam-se cada vez mais duros. O pai parecia encontrar prazer em cobrar dela o impossível. Quando chovia e a terra ficava lamacenta, mandava-a buscar lenha na mata, mesmo com risco de cair e se ferir. Quando o sol castigava, obrigava-a a trabalhar dobrado, como se quisesse testar seus limites. Qualquer hesitação era punida. Qualquer falha era motivo de humilhação diante dos outros. E ainda assim, ela não deixava que seu coração se enchesse de rancor. Encontrava consolo nos pequenos gestos que ninguém percebia. O som da água corrente no riacho, o perfume das flores que nasciam escondidas nos cantos da fazenda, o brilho das estrelas que iluminavam as noites silenciosas. Esses detalhes eram seu alimento, a prova de que ainda havia beleza no mundo, mesmo que sua vida fosse marcada por dor. A rotina seguia implacável, cada vez mais sufocante, mas a jovem resistia. Não havia reconhecimento, não havia gratidão, não havia sequer um gesto de carinho vindo da própria família. E, no entanto, dentro dela florescia uma força calma, feita de paciência e esperança. Uma força que, sem que ninguém percebesse, a preparava para algo maior, para um destino que nenhum deles seria capaz de imaginar. Na manhã da feira, o pai levantou mais cedo que o habitual, ansioso para exibir as duas filhas que considerava um verdadeiro troféu. Mandou que se arrumassem com os melhores vestidos, os cabelos bem penteados e laços coloridos que chamassem atenção. Ele se orgulhava de ser reconhecido pelos vizinhos como homem de belas filhas e fazia questão de mostrá-las em público como se fossem medalhas conquistadas em alguma batalha. A terceira, porém, não recebia a mesma atenção. A caçula, a mais feia, destinou um vestido velho, puído e já desbotado pelo tempo. Nem se preocupou em verificar se estava apresentável.
Para ele, era irrelevante. Quando a carroça partiu rumo à cidade, o pai deixou as duas mais velhas sentadas à frente, enquanto a caçula seguia atrás, quase escondida, como se fosse um fardo. No caminho, as irmãs conversavam animadas, riam, planejavam como seriam notadas pelos rapazes. Falavam de possíveis pretendentes, de presentes que poderiam ganhar, da vaidade de serem cortejadas. A caçula, em silêncio, apenas olhava a estrada de terra batida e sentia o vento bater-lhe no rosto. Seu coração estava apertado, não pela exclusão em si, mas pela constatação de que, mais uma vez, seria reduzida à sombra. A feira fervilhava de gente. Havia barracas de frutas, legumes, tecidos coloridos, ferramentas reluzentes, além do cheiro forte de doces e comidas típicas. Os moradores vinham de fazendas vizinhas, todos vestidos com suas melhores roupas, prontos para conversar, negociar e, claro, observar uns aos outros. O pai caminhava altivo, com as duas filhas ao lado, orgulhoso de exibir sua riqueza. A caçula, como sempre, seguia um pouco atrás, carregando os cestos pesados com as mercadorias que venderiam. Os olhares curiosos logo se voltaram para o trio. Muitos admiravam a beleza das duas mais velhas, cochichavam entre si, lançavam sorrisos. Alguns rapazes tentavam se aproximar, puxar conversa, oferecer frutas, tecidos ou simplesmente elogios disfarçados de gentileza. A caçula, no entanto, recebia olhares diferentes. Alguns a ignoravam por completo, como se nem estivesse ali. Outros lançavam olhares rápidos de julgamento, quase sempre acompanhados de expressões de desdém. Era como se todos seguissem o mesmo padrão ditado pela própria família. A beleza das duas mais velhas valia ouro, enquanto a presença da terceira não tinha valor algum. Em meio àquela movimentação, alguém a observava com mais atenção. Era um fazendeiro viúvo, homem de meia idade, de semblante marcado por experiências duras, mas de olhar sereno. Ele estava ali para negociar gado e comprar mantimentos, mas o que chamou sua atenção não foram as frutas reluzentes das barracas, nem as risadas das moças em vestidos coloridos. O que lhe chamou os olhos foi justamente a cena discreta, a caçula carregando os cestos sozinha, andando alguns passos atrás da família, suportando o peso com uma dignidade silenciosa. O fazendeiro, acostumado a enxergar além das aparências, reparou no contraste gritante. Enquanto as duas mais velhas sorriam e buscavam atenção, a mais nova parecia invisível, e ainda assim não reclamava. Seu corpo magro se curvava sob o peso dos cestos, mas sua postura não denunciava revolta. Havia uma calma nela, uma força silenciosa que parecia resistir às humilhações sem se quebrar. Ele, que havia perdido a esposa anos atrás e sabia o valor da gentileza verdadeira, sentiu uma pontada de curiosidade e compaixão. Enquanto o pai negociava e fazia questão de apresentar as filhas mais velhas a conhecidos, a caçula permanecia de lado, cuidando da mercadoria, organizando frutas, limpando o que caía no chão. Quase ninguém lhe dirigia a palavra, mas quando uma criança tropeçou e deixou cair uma maçã, foi ela quem rapidamente se abaixou, devolveu a fruta e acariciou a cabeça do menino com ternura. O fazendeiro viu aquela cena simples e se impressionou. Aquilo não era fingimento, não era um gesto para ser notado. Era algo natural, espontâneo, vindo do coração. Enquanto a feira seguia barulhenta, o fazendeiro mantinha os olhos nela. Notou também a forma como o pai a tratava. Em voz alta, mandava-a correr de um lado a outro, trazia-lhe ordens ríspidas, criticava o jeito como organizava os cestos, repreendia até mesmo quando o preço que ela mencionava a um cliente não lhe agradava. E ela, em silêncio, apenas obedecia, sem levantar a voz, sem se defender. Aquilo mexeu profundamente com ele.
Não passou despercebido também o modo como as irmãs a empurravam para longe quando algum rapaz se aproximava. Temiam que a presença dela estragasse suas chances de impressionar. O fazendeiro viúvo, de onde estava, enxergava o desprezo nos olhares e percebia algo que a maioria não via. Enquanto as duas se esforçavam para brilhar, a terceira possuía uma dignidade que não precisava de esforço, porque vinha de dentro. Ao final da manhã, quando a feira estava no auge, a caçula parou um instante para descansar os braços cansados. Sentou-se discretamente perto de uma sombra, limpou o suor da testa e olhou para o movimento ao redor. Ninguém notou sua exaustão, ninguém lhe ofereceu água. Apenas o fazendeiro de longe percebeu aquele detalhe. Em seu coração nasceu um misto de indignação e respeito. Indignação pelo tratamento injusto, respeito pela força silenciosa com que ela suportava tudo. Era a primeira vez que os caminhos dele se cruzavam, mas aquele instante ficou gravado na memória dele. O viúvo percebeu que havia encontrado alguém diferente, alguém que, apesar de toda a indiferença que recebia, ainda mantinha uma postura firme e bondosa. Enquanto todos julgavam pela aparência, ele enxergava algo mais profundo. E, embora ainda não tivesse se aproximado, sabia que não poderia simplesmente ignorar o que tinha visto. A feira continuou. O pai orgulhoso exibia as duas filhas como se fossem joias raras, e a caçula seguia carregando pesos e obedecendo em silêncio. Mas, entre os muitos olhares que a julgavam, havia agora um que a enxergava de verdade. O fazendeiro viúvo, sem saber, estava prestes a se tornar parte essencial da vida daquela jovem, pois em meio ao barulho da feira, sua atenção já não se desviava dela. O fazendeiro viúvo não conseguiu apagar da memória a imagem da jovem naquele dia de feira. Nos dias que se seguiram, lembrou-se muitas vezes dela, com o vestido simples e o olhar baixo, carregando fardos que não lhe cabiam. Recordava-se também da forma como foi tratada, sempre à margem, sempre esquecida, como se fosse apenas uma sombra indesejada da família. A lembrança vinha como um peso no peito, misturada a uma compaixão profunda. Ele, que conhecia a dor da solidão desde que perdera a esposa, sentia no coração um incômodo cada vez maior. Passaram-se semanas e em outro dia de comércio, lá estava ele novamente na cidade. Desta vez, não por acaso, mas com a esperança de revê-la. Caminhou pelas ruas movimentadas, fingindo-se distraído entre barracas de sementes e ferramentas, até que avistou a família mais uma vez. O pai seguia altivo, com as duas filhas ao lado, como sempre vestidas com esmero. A terceira vinha atrás, carregando os cestos, apagada pela indiferença de todos. O fazendeiro observava em silêncio, tentando disfarçar o interesse. Notou que, enquanto as irmãs desfilavam entre olhares e sorrisos, a jovem era quem fazia todo o trabalho. Era ela quem ajeitava as mercadorias, quem se abaixava para recolher frutas caídas, quem respondia educadamente aos fregueses. O pai raramente abria a boca para agradecer-lhe algo. Pelo contrário, aproveitava cada falha mínima para repreendê-la em público. As pessoas ao redor riam, balançavam a cabeça, algumas até concordavam, como se aquela jovem merecesse ser tratada com desdém. O viúvo, entretanto, via outra coisa. Via uma dignidade que resistia. Decidiu que observar não seria suficiente. Aproximou-se da barraca, comprou algumas frutas, trocou algumas palavras rápidas com o pai, mas seus olhos estavam nela. Foi quando percebeu um detalhe que lhe tocou fundo. Ao entregar-lhe as moedas, a jovem, sem esperar reconhecimento, devolveu-lhe um sorriso discreto. Não era um sorriso para conquistar atenção, mas um gesto tímido de gentileza. Foi nesse instante que algo dentro dele despertou. Nos dias seguintes, voltou à cidade em mais de uma ocasião, sempre em dias de comércio. Passava pelas mesmas ruas, fingia interesse em mercadorias variadas,
mas sua verdadeira intenção era cruzar com a família. Observava a rotina repetida, as irmãs exibindo-se, o pai orgulhoso e a caçula encarregada de tudo. Com o tempo, começou a reparar nos detalhes que a maioria ignorava. Notou que ela era sempre a primeira a chegar, arrumando a barraca antes de todos. Notou também que quando os fregueses tratavam mal alguém, era ela quem se mantinha calma, sem devolver grosserias. Em um dia chuvoso, o viúvo chegou mais cedo ao mercado e viu a jovem lutando sozinha para proteger as mercadorias da água que escorria pelo toldo. As irmãs se escondiam sob um guarda-chuva, rindo entre si, enquanto o pai discutia com outro comerciante. A caçula, encharcada, fazia o possível para salvar os produtos, com os cabelos colados ao rosto e as mãos trêmulas de frio. O fazendeiro teve vontade de correr até ela, oferecer-lhe sua capa grossa de couro, mas conteve-se. Sabia que qualquer gesto precipitado poderia expor a moça a ainda mais humilhações por parte da família. Ficou apenas parado, observando em silêncio, e a imagem dela naquele dia se gravou ainda mais fundo em sua memória. A cada novo encontro, sua compaixão crescia. Começou a perguntar a si mesmo por que se importava tanto. Afinal, poderia simplesmente seguir sua vida, cuidar de suas terras, negociar seu gado e ignorar aquela família que nem lhe dizia respeito. Mas havia algo diferente nela que o prendia. Não era beleza exterior, não a beleza que a sociedade valorizava, pelo menos. Era a firmeza silenciosa, a doçura em meio ao desprezo, a capacidade de resistir sem perder a humanidade. Certa vez, durante uma negociação de gado na mesma feira, o fazendeiro ficou próximo da barraca da família mais tempo do que o normal. Fingiu examinar um lote de sementes, mas na verdade acompanhava o movimento deles. Observou quando um cliente reclamou do preço das frutas e tentou enganar a jovem, pagando menos do que devia. O pai, ocupado em outra conversa, nem percebeu. Mas ela, com firmeza, devolveu as moedas e explicou o erro com voz calma, sem arrogância. O homem, envergonhado, acabou concordando e pagou o valor correto. Foi nesse instante que o viúvo percebeu que, além de bondosa, ela tinha também um senso de justiça raro. Essas pequenas cenas, repetidas em cada encontro, foram moldando dentro dele algo maior que simples compaixão. Sentia-se atraído não por aparência, mas pela essência. Recordava-se de sua falecida esposa, mulher de coração generoso, e enxergava na caçula daquela família uma centelha semelhante. Uma força que não precisava de adornos para ser notada. O fazendeiro, acostumado a tomar decisões práticas e diretas em sua vida, passou a se ver inquieto, tomado por reflexões que não lhe eram comuns. Perguntava-se até onde poderia ir, até quando suportaria ver aquela injustiça repetida diante de seus olhos. Havia uma chama nova crescendo em seu peito, uma mistura de ternura e indignação. Era como se cada cena de desprezo que ela sofria fosse também uma ferida nele. O pai da moça, alheio a tudo isso, continuava a agir como sempre, exibindo suas duas filhas belas e desprezando a terceira. Mas, sem perceber, estava sendo observado. O viúvo notava cada palavra dura, cada gesto ríspido, cada ordem injusta. E junto a essa observação, nascia a certeza de que algo precisava mudar. Na solidão de sua fazenda, à noite, o fazendeiro pensava nela. Enquanto o vento batia nas janelas e os sons dos animais preenchiam o silêncio, lembrava-se do olhar tímido da jovem, do sorriso discreto, da forma como tratava até estranhos com gentileza. Perguntava-se se algum dia teria a chance de conhecê-la além daqueles encontros de feira. Não como um observador distante, mas como alguém que pudesse estender-lhe a mão. E assim, pouco a pouco, o simples ato de notar sua dedicação transformava-se em algo mais profundo. Já não era apenas curiosidade ou compaixão. Era um sentimento que crescia em silêncio, alimentado a cada feira,
a cada detalhe percebido. Algo dentro dele dizia que aquela jovem não estava destinada a viver eternamente nas sombras. E, de algum modo, pressentia que seu caminho e o dela ainda se entrelaçariam de forma inevitável. Naquele dia, a feira na cidade parecia mais movimentada que o normal. Barracas alinhadas, pessoas circulando, crianças correndo, risadas e gritos misturados com o cheiro de frutas maduras, pães assados e madeira recém-cortada. O pai das 3 filhas estava lá como sempre, orgulhoso de suas 2 mais velhas, exibindo-as a conhecidos, comerciantes e vizinhos, enquanto a caçula permanecia à sombra, carregando cestos de frutas e tentando organizar a mercadoria sem chamar atenção. O fazendeiro viúvo, que já acompanhava discretamente os movimentos da família há semanas, avistou a cena de longe. Observava atentamente a jovem que, apesar do peso, da chuva leve que caía e do desdém constante do pai, mantinha-se firme, sem se queixar, apenas obedecendo. Mas naquele momento, algo mais grave aconteceu. O pai, irritado porque a filha mais nova havia deixado cair algumas maçãs ao organizar os cestos, perdeu a paciência de forma extrema. Em vez de apenas repreendê-la com palavras, avançou sobre ela de maneira agressiva, puxando-lhe os cabelos e empurrando-a para o chão, enquanto gritava ofensas e acusava-a de incompetência. A caçula, assustada, tentava se proteger com as mãos, encolhendo-se para não ser ferida, mas cada empurrão e cada palavra dura perfuravam seu coração. O choro silencioso escapava pelos cantos dos olhos, enquanto os transeuntes, em sua maioria, desviavam o olhar, como se não quisessem se envolver. As irmãs, chocadas, não sabiam como reagir. Algumas riam nervosamente, outras apenas recuavam, sem coragem de enfrentar o pai. Era uma cena de injustiça e crueldade, mas também de resistência silenciosa. O fazendeiro, parado atrás de uma barraca de tecidos, observava aquilo com o coração apertado. Sentiu uma mistura de indignação, revolta e compaixão. Cada grito, cada gesto do pai era como uma martelada na sua própria memória de perdas e solidão. Recordou-se da esposa falecida, mulher de coração generoso, sempre firme diante das adversidades, que enfrentara as dificuldades da vida com dignidade e bondade. E viu naquela jovem algo que lembrava fortemente sua falecida esposa: força silenciosa, coragem e resistência frente às injustiças do mundo. Enquanto a cena se desenrolava, o fazendeiro sentiu uma necessidade urgente de agir. Queria intervir, mas sabia que qualquer movimento precipitado poderia piorar a situação. Precisava ser estratégico, proteger a jovem e, ao mesmo tempo, não expô-la a mais humilhações. Ele respirou fundo, observando cada detalhe. Os olhares de medo da jovem, o modo como ela não retaliava, a forma como seu corpo se encolhia diante do pai, mas sem perder a postura, mesmo que tensa. O pai, satisfeito consigo mesmo por exercer seu domínio, não percebeu que estava sendo observado. Cada puxão de cabelo, cada empurrão, cada insulto verbal era testemunhado por alguém que via além da superfície. O fazendeiro viu que aquilo não era apenas uma criança sofrendo, era uma mulher em formação, alguém que estava sendo moldada pela adversidade, mas que carregava dentro de si uma dignidade que ninguém conseguia quebrar. A lembrança de sua própria vida de perdas invadiu seus pensamentos. Havia anos que vivia sozinho, gerenciando a fazenda, sentindo falta do afeto que um dia tivera. A morte da esposa deixara um vazio que nenhuma companhia temporária poderia preencher. E ali, diante daquela cena, sentiu-se tocado como há muito não sentia. Havia alguém cuja essência merecia ser reconhecida e protegida. Ele percebeu que a vida daquela jovem poderia ser transformada, que a injustiça que sofria diariamente não precisava continuar. Mesmo à distância, ele não conseguiu permanecer inerte.
Observou cada gesto, cada expressão da jovem e decidiu que deveria encontrar uma forma de ajudá-la. A raiva que sentia do pai, a indignação diante da crueldade, misturavam-se com um sentimento crescente de responsabilidade. Era como se fosse seu dever moral interceder, ainda que com cautela. A força silenciosa da moça, a maneira como suportava tudo sem perder a humanidade, tornava impossível ignorá-la. Enquanto o pai finalmente se afastava, acreditando que a punição havia sido suficiente, a jovem ficou ajoelhada no chão, respirando com dificuldade, limpando lágrimas e ajustando os cabelos despenteados. A humilhação ainda a envolvia, mas a integridade de seu espírito permanecia intacta. O fazendeiro sentiu uma onda de respeito e admiração. Ele sabia que aquele momento marcaria o início de algo maior, que ela não era apenas uma vítima, mas alguém que poderia superar as adversidades e se revelar forte de maneira surpreendente. Nos dias seguintes, o fazendeiro não conseguiu tirar a imagem da cabeça. Relembrava o modo como ela reagiu ao sofrimento, a paciência, a compaixão que, mesmo naquele instante difícil, permanecia visível em pequenos gestos. Um olhar de ternura, um cuidado com algo que lhe pertencia, uma preocupação silenciosa com os animais próximos. Tudo isso lhe mostrava que ela possuía algo raro, algo que ele, mais do que ninguém, reconhecia e valorizava: a dignidade e a força que transcendem a aparência e o julgamento alheio. Ele começou a planejar em sua mente como poderia se aproximar sem causar mais danos. Não queria apenas consolá-la com palavras vazias, queria oferecer proteção, respeito e a possibilidade de uma vida onde ela fosse valorizada pelo que realmente era. E a lembrança da esposa perdida reforçava ainda mais essa sensação. Era como se, de algum modo, a jovem estivesse destinada a ocupar um lugar especial em sua vida, assim como alguém que ele amou profundamente havia ocupado. Com essa determinação, o fazendeiro passou a observar a rotina da jovem com mais atenção. Cada visita à cidade se tornava uma oportunidade de aprender sobre ela, de notar suas qualidades e, ao mesmo tempo, de planejar um jeito seguro de ajudá-la. Cada gesto injusto do pai, cada zombaria das irmãs, cada pequeno peso que ela carregava era registrado em sua memória como prova de sua coragem e bondade. Ele entendia, enfim, que aquela moça não precisava de reconhecimento imediato ou de aplausos. Sua grandeza estava na forma silenciosa, como suportava a opressão, como continuava sendo gentil e digna, mesmo quando ninguém olhava. Era uma força rara, uma resistência que só alguém com experiência na vida poderia reconhecer plenamente. E, naquele momento, decidiu que não a deixaria continuar sozinha diante de tanta crueldade. O fazendeiro, depois de tantas observações silenciosas, decidiu que não poderia mais limitar-se a apenas assistir. Precisava agir de maneira discreta, sem chamar atenção, mas oferecendo à jovem algo que ela nunca recebera: reconhecimento, respeito e bondade genuína. Começou a escolher momentos em que podia cruzar com a família de forma natural, sem ser percebido, aproximando-se dela com palavras sutis e gestos simples, mas significativos. No mercado da cidade, quando ela cuidava das barracas ou reorganizava mercadorias caídas, ele se aproximava com a desculpa de verificar produtos ou negociar preços. Mas, ao invés de discutir valores, oferecia um elogio discreto. "Você trabalha muito bem", dizia com voz baixa, mas firme, para que apenas ela ouvisse. A jovem, surpresa, olhava rapidamente para ele, sem saber se podia confiar. O pai e as irmãs estavam por perto, e qualquer sorriso ou gesto poderia ser interpretado como insolência. A aproximação continuou em outras ocasiões. Às vezes, era apenas uma cesta entregue com cuidado,
um balde de água que ela não precisaria carregar sozinha, ou um momento em que ele mantinha a presença próxima, protegendo-a de pequenos aborrecimentos. Cada ação era calculada, discreta e sempre pensada para não provocar a ira do pai. Ele sabia que sua intervenção direta poderia causar ainda mais problemas. Então, agia de forma a fortalecer a confiança dela, pouco a pouco. A jovem começou a perceber que havia alguém que via mais do que sua aparência, mais do que os erros que o pai atribuía a ela. Cada gesto do fazendeiro era uma prova de que podia existir bondade fora do ambiente opressor que conhecia. Pela primeira vez, sentiu que sua dedicação, sua paciência e sua bondade não passavam despercebidas. Isso trouxe um alívio silencioso, uma sensação de que nem todo mundo julgava apenas pelo que se vê. Ele também a encorajava com palavras que tocavam seu espírito. Comentava sobre a força que percebia nela, sobre a coragem de continuar apesar das dificuldades. Falava sobre a importância de acreditar em si mesma, mesmo quando outros não acreditavam, e sempre o fazia com delicadeza, para que suas palavras chegassem sem expô-la ao escárnio do pai ou das irmãs. Aos poucos, essas palavras foram penetrando em sua confiança. A jovem, ao notar essas interações repetidas, começou a responder. Inicialmente com acenos discretos, depois com pequenos sorrisos tímidos. Ela sentia algo que jamais experimentara dentro de casa, respeito genuíno. Não era pena nem obrigação, mas sim reconhecimento de sua dedicação e de quem ela era de fato. Cada gesto do fazendeiro plantava uma semente de esperança, mostrando que era possível existir alguém que a tratasse como igual, que visse valor no que ela era e fazia. Apesar disso, a desconfiança ainda pairava sobre ela. O pai continuava presente, com seu olhar severo e controlando cada movimento. A qualquer momento, uma repreensão poderia acontecer, e ela temia que qualquer aproximação mal interpretada com o fazendeiro pudesse ser motivo de castigo. Por isso, mantinha uma cautela silenciosa, respondendo com timidez, mas sempre com atenção e gratidão nos olhos. Com o tempo, os encontros discretos se tornaram mais frequentes. Ele passava a oferecer ajuda em momentos de maior necessidade, como quando um cesto muito pesado caía ou quando algum cliente tentava enganá-la. Em vez de intervir de forma ostensiva, ele se aproximava com um gesto firme, permitindo que ela sentisse segurança. Cada ação reforçava a confiança dela, mostrando que poderia contar com alguém fora de sua família. A presença do fazendeiro começou a mudar lentamente a percepção da jovem sobre o mundo. Pela primeira vez, sentiu que existia um lugar onde poderia ser valorizada, onde seu esforço não seria ignorado e sua bondade reconhecida. Isso trouxe um novo fôlego para sua rotina opressora, uma força que a ajudava a suportar os momentos mais difíceis com mais serenidade. Mesmo com os riscos, a jovem começou a procurar oportunidades para interagir com ele, discretamente, compartilhando pequenas conversas ou aceitando gestos de bondade. Cada palavra de encorajamento era absorvida. Cada sorriso ou atitude gentil fortalecia a confiança mútua. Eles desenvolviam uma comunicação silenciosa, baseada na observação e na compreensão, sem necessidade de grandes demonstrações. O fazendeiro, por sua vez, sentia-se cada vez mais ligado à jovem. Cada pequeno avanço na confiança dela lhe dava a certeza de que estava fazendo a diferença. Ele compreendia que não se tratava apenas de uma bondade momentânea, mas de um apoio constante que poderia, em algum momento, ajudá-la a romper as barreiras impostas pela família. Esse processo de aproximação discreta continuou por semanas, até que a jovem, com o coração mais leve, começou a acreditar que talvez não estivesse sozinha. Pela primeira vez, sentiu que alguém realmente se importava com seu bem-estar e enxergava seu valor além da aparência e das tarefas domésticas.
Era um vínculo silencioso, mas poderoso, que crescia a cada encontro, a cada gesto, a cada palavra de incentivo, preparando o terreno para mudanças maiores em sua vida. Nos dias que se seguiram à aproximação discreta do fazendeiro, a rotina na fazenda começou a se alterar de maneira quase imperceptível, mas suficiente para que o pai percebesse uma mudança. A caçula, antes cabisbaixa e apática diante de cada tarefa e repreensão, agora demonstrava pequenas expressões de firmeza. Um olhar mais decidido ao realizar o trabalho, uma resposta educada, mas segura, quando era interrompida por ordens injustas. Essas pequenas mudanças não passaram despercebidas aos olhos atentos e severos do pai. Ele, acostumado a controlar tudo, sentiu seu domínio ameaçado. A raiva começou a crescer silenciosamente, uma tensão que se espalhava por cada cômodo da casa. O homem começou a aumentar as exigências, exigindo que ela completasse tarefas adicionais, como se tentasse esmagar a recém-descoberta confiança da filha. Cada movimento que ela fazia parecia insuficiente. Cada falha, por menor que fosse, era motivo para gritos e repreensões mais duras. As irmãs, percebendo que a atenção da caçula estava mudando, reagiam com irritação e desprezo. Comentavam entre si, tentando ridicularizá-la diante do pai, como se o reforço de seu comportamento digno pudesse ser desfeito com zombarias e críticas. Mas, em vez de ceder, a jovem começou a manter a cabeça erguida, mostrando, mesmo que discretamente, que estava aprendendo a se valorizar. Cada gesto de bondade recebido do fazendeiro fortalecia sua coragem, e mesmo temendo as represálias do pai, sentia que havia alguém a seu favor. O fazendeiro, atento às mudanças e às injustiças cada vez mais frequentes, começou a refletir sobre como intervir de maneira eficaz. Não queria criar um escândalo público que pudesse expor a jovem a ainda mais humilhações ou provocar raiva extrema do pai. Precisava de um plano que permitisse proteger e apoiar a jovem sem quebrar a delicada linha que separava a intervenção discreta da confrontação direta. Decidiu então observar a casa com mais atenção, estudando os horários, os hábitos do pai e as ocasiões em que a caçula poderia estar mais vulnerável. Cada detalhe contava: a hora em que ele saía para inspecionar os campos, os momentos em que os empregados estavam ocupados, o tempo em que as irmãs saíam para pequenas tarefas ou se distraíam com vaidades. Tudo isso permitiria ao fazendeiro agir de maneira estratégica, sem colocar a jovem em risco. Enquanto isso, a caçula sentia a tensão crescente dentro de casa. O ambiente se tornava cada vez mais pesado, como se a própria atmosfera cobrasse sua submissão absoluta. Ela continuava a obedecer, mas a pequena chama de esperança que o fazendeiro havia acendido dentro dela mantinha seu espírito aceso. Ela começou a perceber que poderia existir um mundo onde não fosse tratada como inferior, e essa percepção lhe dava força para suportar a ira do pai. O pai, incapaz de compreender a mudança de ânimo da filha, reagia com mais rigidez. Ordenava que ela realizasse tarefas que não tinham fim. Punia pequenos deslizes com palavras duras e ações punitivas. E ainda exigia que ela estivesse sempre disponível para as exigências das irmãs. Era como se tentasse esmagar qualquer vestígio de personalidade própria que a caçula pudesse ter desenvolvido. O fazendeiro, ciente da necessidade de agir, começou a aproximar-se de maneira mais firme, mas ainda discreta. Passava a frequentar a cidade em horários previsíveis, de modo a cruzar com a jovem sem chamar atenção, oferecendo pequenas ajudas que, embora sutis, deixavam claro que não toleraria mais abusos. Um cesto mais pesado, carregado em silêncio por ela, era agora compartilhado por ele. Uma ordem injusta do pai era contestada de maneira firme, ainda que indireta, mostrando presença e proteção sem confronto aberto.
Ele também começou a planejar intervenções estratégicas dentro da fazenda, aproveitando-se de momentos em que o pai se distraía com negócios ou tarefas externas. Sabia que qualquer confronto direto precisava ser cuidadoso. Não queria expor a filha ao risco de violência maior, mas precisava deixar claro que os abusos não seriam mais tolerados. Essa preparação silenciosa exigia paciência, observação constante e um controle emocional que mantivesse a situação sob vigilância sem escalar para um conflito irreversível. Enquanto tudo isso se desenrolava, a jovem sentia-se cada vez mais encorajada. Os gestos discretos do fazendeiro reforçavam que ela não estava sozinha e que havia alguém que acreditava em seu valor. Mesmo com receio de represálias do pai, começou a reagir de maneira mais sutil aos abusos, cumpria as ordens com determinação, não se curvava mais tanto à humilhação e, quando possível, oferecia respostas educadas, mas firmes. A tensão dentro da casa atingia níveis quase palpáveis. Cada olhar do pai era carregado de desconfiança e ira, cada ordem soava como uma ameaça silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, a presença constante do fazendeiro, mesmo que discreta, criava uma sensação de segurança que antes era desconhecida. Ele era um observador atento, sempre pronto para intervir de maneira estratégica, mas sem expor a jovem. Nos dias seguintes, essa dinâmica se intensificou. O pai continuava a tentar esmagar qualquer mudança de comportamento, enquanto a jovem aprendia a equilibrar coragem e cautela, alimentada pela confiança no fazendeiro. Cada interação silenciosa entre eles fortalecia sua determinação, criando uma rede de apoio que, ainda que invisível para o restante da família, se tornava cada vez mais sólida. O fazendeiro, por sua vez, sentia-se cada vez mais responsável por protegê-la. Cada abuso presenciado aumentava sua determinação de agir. Ele sabia que não poderia apenas observar para sempre. Era necessário criar um momento em que pudesse intervir de forma eficaz, garantindo que a jovem não fosse mais humilhada ou maltratada, mas sem provocar um escândalo que a colocasse em perigo. Assim, a tensão dentro da casa aumentava a cada dia. O pai, tentando reafirmar seu domínio, intensificava as humilhações, enquanto a jovem, agora fortalecida pelos gestos e palavras do fazendeiro, mantinha-se resiliente. O cenário se preparava para uma mudança significativa, pois a presença constante do homem de bom coração estava prestes a se tornar um ponto de virada na vida da caçula, marcando o início de uma intervenção que alteraria para sempre a dinâmica familiar. O dia começou como qualquer outro, com o pai ditando ordens ríspidas e a caçula cumprindo cada tarefa com esforço e paciência. No entanto, algo parecia diferente naquela manhã. Talvez fosse a coragem silenciosa que a jovem adquirira com a presença constante do fazendeiro. Talvez fosse o acúmulo de frustrações do próprio pai. De qualquer forma, a tensão dentro da casa parecia prestes a explodir. Cada olhar, cada gesto carregava um peso quase palpável. A discussão começou quando o pai, já irritado com pequenas imperfeições na organização da cozinha e da despensa, elevou a voz de maneira agressiva. Repreendia a caçula com insultos, acusando-a de preguiça e incompetência, enquanto as irmãs permaneciam ao lado, algumas rindo nervosamente, outras apenas observando, incertas sobre como reagir. A jovem, até então obediente, tentou responder com calma, explicando que havia feito o possível para cumprir todas as tarefas. Essa tentativa de diálogo foi recebida com ainda mais violência verbal. O pai avançou, gesticulando de forma ameaçadora, suas palavras cortando o ar como lâminas. Ele não se limitava a criticar, buscava humilhar, controlar, mostrar que nenhuma mudança de postura da filha seria aceita. A caçula, em silêncio, recuava para se proteger,
mas a expressão de firmeza em seus olhos mostrava que não cederia à agressão passivamente. Foi nesse momento que o fazendeiro, que havia chegado à cidade naquela manhã e seguido discretamente até a fazenda para verificar a situação, percebeu que não podia mais esperar. Ele atravessou o quintal com passos firmes, decidido a intervir. Ao entrar na casa, a atmosfera pesada parecia vibrar com a tensão do encontro. O pai, surpreso com a presença inesperada, fez um gesto de indignação, como se tentasse impor sua autoridade sobre o visitante. O fazendeiro, porém, não recuou. Sua postura era firme, seu olhar direto e seguro. Ele falou com voz calma, mas inabalável. Não permitirei que continue tratando sua filha dessa forma. A frase soou firme, sem espaço para contestação. Ele se colocou entre o pai e a jovem, como um escudo humano, deixando claro que não seria ignorado e que qualquer tentativa de continuar os abusos seria confrontada. O pai, atônito, sentiu seu controle ameaçado. Ele tentou usar palavras ríspidas para retomar a situação, mas o fazendeiro não recuou, nem levantou a voz, nem gesticulou de forma agressiva. Apenas manteve a firmeza, a segurança de quem sabe que tem razão e que está disposto a proteger alguém vulnerável. A caçula, sentindo-se finalmente amparada, respirou fundo, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. As irmãs, que até então se mantinham à margem, começaram a perceber que algo estava mudando. Seus olhares se alternavam entre surpresa e receio. A presença do fazendeiro alterava a dinâmica que haviam conhecido toda a vida. A autoridade do pai, antes incontestável, encontrava resistência real, e isso abria espaço para que a verdade, escondida por tanto tempo, começasse a vir à tona. O fazendeiro continuou mantendo a calma, mas impondo respeito com coragem. Ela não merece ser tratada como inferior. Merece dignidade, respeito e liberdade para ser quem é. Você deve reconhecer isso. Cada palavra parecia pesar no ar, penetrando na consciência do pai de maneira direta. Não era apenas uma repreensão. Era uma afirmação firme de que a situação não seria mais tolerada. Enquanto isso, a comunidade ao redor, composta por vizinhos, trabalhadores e pessoas que passavam pela fazenda, começou a perceber a cena. Murmúrios surgiam, olhares atentos se voltavam para dentro da casa. Alguns já desconfiavam de que a jovem era vítima de abusos, mas nunca tinham testemunhado nada tão claro. Agora, diante da firmeza do fazendeiro e da postura resiliente da filha rejeitada, a verdade se tornava evidente. A crueldade do pai não podia mais ser escondida. O pai, percebendo que não poderia mais controlar a situação com gritos e ameaças, recuou levemente. Sua ira ainda estava presente, mas encontrou limites diante da coragem e da autoridade moral do visitante. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que a própria comunidade e a presença de alguém justo e firme poderiam confrontar sua visão distorcida da filha mais nova. A jovem, por sua vez, sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. Pela primeira vez, alguém intervinha não apenas com palavras, mas com ação concreta, mostrando que ela não estava sozinha e que a dignidade que carregava não poderia mais ser ignorada. Sentiu-se fortalecida, como se um véu de opressão tivesse sido levantado, permitindo que sua coragem florescesse ainda mais. O fazendeiro, percebendo o impacto da intervenção, manteve-se presente, oferecendo apoio silencioso e firme. Ele não precisou gritar, não precisou humilhar ninguém. Sua presença e postura foram suficientes para mudar a atmosfera. Era a demonstração de que a justiça e a compaixão podiam prevalecer, mesmo em meio a anos de abusos e humilhações silenciosas. À medida que a discussão se acalmava, o pai começou a compreender que sua autoridade não era absoluta. A jovem, fortalecida pela intervenção do fazendeiro, começava a se afirmar de maneira sutil,
mostrando que o respeito deveria ser mútuo e que a crueldade jamais seria recompensada com submissão eterna. A mudança era perceptível não apenas para eles, mas para toda a comunidade. Os vizinhos, antes observadores silenciosos, agora testemunhavam a transformação que estava em curso. Eles viam a filha desprezada se erguer com dignidade, o fazendeiro protegendo-a com firmeza e coragem, e o pai confrontado de maneira justa e decisiva. Era um momento de virada, uma demonstração de que a verdade e a bondade podiam emergir mesmo em um ambiente marcado por anos de injustiça e opressão. A atmosfera da fazenda começou a mudar naquele instante. O clima de medo e submissão deu lugar a uma sensação de segurança e justiça. A jovem, pela primeira vez, sentiu que poderia existir esperança e que a vida poderia ser diferente. O fazendeiro permaneceu firme, pronto para qualquer nova tentativa de agressão, mas também atento a preservar a dignidade de todos, mostrando que a força não precisava ser violenta para ser eficaz. A comunidade, percebendo o acontecimento, começou a se aproximar discretamente, oferecendo apoio e compreensão. O segredo do sofrimento da filha rejeitada, finalmente exposto, não podia mais ser ignorado. E com isso, iniciou-se uma nova fase na vida da jovem. Uma fase de respeito, reconhecimento e proteção, que abriria caminho para mudanças profundas e para o início de um vínculo que transformaria sua vida para sempre. Após o confronto na fazenda, um novo capítulo começou a se desenrolar na vida da jovem. Pela primeira vez, ela não estava sozinha diante das adversidades. A presença firme do fazendeiro proporcionava não apenas proteção, mas também um modelo de dignidade e respeito, algo que jamais havia conhecido dentro de casa. Cada manhã, ao acordar, ela sentia menos o peso do medo e mais a sensação de segurança que lhe permitia respirar com liberdade, ainda que cautelosa. O pai, derrotado moralmente e constrangido diante da comunidade, começou a recuar gradualmente em seu comportamento. Não podia mais impor seu domínio absoluto. Cada gesto agressivo encontrava resistência e a comunidade estava atenta a qualquer ação injusta. As irmãs, antes zombando e criticando, agora observavam de forma silenciosa, reconhecendo sem admitir que a dinâmica familiar havia mudado. A caçula, embora ainda cautelosa, começava a perceber que poderia existir um mundo além da opressão que sempre conhecera. O fazendeiro, percebendo a vulnerabilidade da jovem, ofereceu-lhe uma alternativa concreta: vir residir em sua fazenda, afastando-se das humilhações diárias e do ambiente hostil que a sufocava. Não se tratava apenas de um abrigo físico, mas de um espaço onde ela poderia recuperar sua autoestima, ser respeitada e cultivar habilidades que antes permaneciam escondidas. A jovem, depois de refletir cuidadosamente, aceitou a proposta com uma mistura de receio e esperança. Ao chegar à fazenda do viúvo, ela foi recebida com cordialidade, mas também com firmeza, mostrando que aquele seria um ambiente de regras claras, porém justas. O fazendeiro não permitia abusos nem desrespeito, mas também não exigia submissão cega. Ele a tratava com confiança e reconhecimento, valorizando cada esforço, cada habilidade e estimulando sua independência. Pela primeira vez, a jovem sentiu que poderia ser quem realmente era, sem medo de repreensões injustas. Os primeiros dias foram de adaptação, aprendendo a rotina da fazenda, organizando tarefas de maneira colaborativa com os empregados e entendendo o funcionamento das terras. Ela descobriu que possuía talentos antes sufocados pelo medo e pela falta de oportunidades. Sua atenção aos detalhes, dedicação e sensibilidade para com os animais e as plantações chamaram a atenção do fazendeiro, que reconheceu em cada gesto uma qualidade rara e preciosa.
Ao mesmo tempo, a jovem começou a se abrir emocionalmente. Aos poucos, compartilhou histórias de sua infância marcada por abusos e desprezo, e o fazendeiro a ouviu com paciência e compreensão. Não houve julgamento, apenas acolhimento. Cada narrativa contada fortalecia o vínculo entre eles, e a jovem começou a perceber que poderia confiar novamente, que não precisava mais carregar o peso da solidão e do medo. Com o tempo, pequenas vitórias diárias começaram a moldar seu espírito. Ela aprendeu a conduzir tarefas com autonomia, a organizar a fazenda em conjunto com o fazendeiro e os empregados e a tomar decisões que antes pareciam fora de seu alcance. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada como um passo em direção à liberdade e ao reconhecimento de seu próprio valor. A presença do fazendeiro também proporcionava segurança emocional. Ele encorajava a jovem a desenvolver habilidades que iam além do trabalho cotidiano: leitura, planejamento de atividades e compreensão de como gerir o espaço da fazenda de maneira eficiente. Ela começou a perceber que não era incapaz, que a percepção distorcida que o pai lhe impusera durante anos não definia quem ela realmente era. Além das tarefas e aprendizados, a jovem começou a cultivar momentos de lazer e descoberta, algo que jamais experimentara em sua antiga vida. Caminhadas pelos campos, observação da natureza, cuidado com animais feridos ou doentes e pequenas atividades criativas se tornaram rotina. Cada experiência reforçava sua autoestima e mostrava que podia florescer quando estivesse em um ambiente seguro e respeitoso. O vínculo entre ela e o fazendeiro cresceu de forma natural, baseado na confiança e na compreensão mútua. Ele permanecia presente, oferecendo orientação quando necessário, mas sem sufocá-la ou tratá-la como dependente. A jovem, por sua vez, começou a assumir responsabilidades com confiança, demonstrando habilidades que antes eram invisíveis aos olhos de sua própria família. A liberdade recém-conquistada trouxe também a possibilidade de descobrir talentos pessoais e paixões que antes eram reprimidos. A jovem começou a se interessar por cuidados com os animais, pela agricultura e pelo planejamento da fazenda, mostrando uma inteligência prática que impressionava o fazendeiro. Cada gesto de dedicação revelava uma força interior que há muito permanecia escondida sob anos de medo e opressão. A vida na fazenda se transformava gradualmente em um ambiente de aprendizado, crescimento e segurança. A jovem já não precisava se curvar diante da injustiça ou esconder-se da crueldade. Sentia-se respeitada, valorizada e capaz de moldar seu próprio destino, algo que parecia inimaginável durante os anos de humilhação. A relação com o fazendeiro evoluía com naturalidade, baseada no respeito, apoio e reconhecimento. Ele não apenas oferecia proteção física, mas também fortalecia sua confiança emocional, estimulando-a a desenvolver habilidades e explorar sua capacidade de decisão. Era um laço de cuidado e aprendizado mútuo que permitia à jovem descobrir e expandir todo o potencial que sempre tivera, mas nunca fora permitido expressar. Gradualmente, a jovem começou a perceber que, além de ser protegida, podia também assumir um papel ativo, participando do dia a dia da fazenda, ajudando a tomar decisões, orientando empregados e aprimorando processos. Cada ação que antes seria criticada no ambiente familiar se transformava em oportunidade de crescimento e reconhecimento, criando uma sensação de propósito e pertencimento. O fazendeiro observava atentamente cada progresso, sempre encorajando a jovem, oferecendo conselhos práticos e estimulando sua independência. Era um ambiente de crescimento contínuo, onde a jovem não apenas se libertava do jugo familiar, mas florescia de maneira plena, descobrindo sua força, bondade e capacidade de decisão.
Cada dia na fazenda reforçava sua autoestima e consolidava a certeza de que finalmente havia encontrado um lugar onde poderia ser ela mesma. O tempo, silencioso e implacável, trouxe consigo mudanças profundas na vida da jovem que havia passado tantos anos sendo desprezada e humilhada. Cada dia vivido na fazenda do fazendeiro viúvo acrescentava algo à sua confiança, à sua força e ao seu senso de dignidade. As tarefas diárias, antes encaradas com medo e hesitação, agora eram executadas com precisão, determinação e um sorriso que começava a refletir a paz interior que ela estava conquistando. Os empregados da fazenda, inicialmente cautelosos e curiosos, passaram a admirar sua capacidade de liderança e dedicação. Eles haviam organizar as atividades com inteligência, resolver problemas com calma e agir com gentileza para com todos, mesmo nas situações mais difíceis. Cada gesto de cuidado, cada decisão tomada com sabedoria, transformava a percepção de todos sobre quem ela realmente era. Não era apenas a filha desprezada que outrora todos ignoraram. Agora era uma mulher de presença, coragem e bondade indiscutíveis. O fazendeiro observava com orgulho e atenção cada avanço. Para ele, não se tratava apenas de uma jovem aprendendo a lidar com tarefas da fazenda, mas de alguém que florescia, recuperando aquilo que a vida e a crueldade familiar haviam tentado apagar. A admiração que ele sentia não era superficial. Reconhecia a profundidade do caráter dela, a persistência diante da adversidade e a generosidade de seu espírito, qualidades que outrora estavam escondidas sob camadas de medo e opressão. Com o tempo, os laços entre os dois se fortaleceram. Eles construíram uma convivência baseada no respeito mútuo, compreensão e apoio constante. Cada decisão tomada juntos, cada problema resolvido, reforçava não apenas a parceria, mas também o sentimento crescente de confiança e cuidado. A jovem aprendeu a se abrir emocionalmente, compartilhando pensamentos, medos e sonhos, enquanto o fazendeiro oferecia segurança, orientação e, acima de tudo, valorizava a pessoa que ela se tornara. A transformação era visível para todos que conheciam sua história. Vizinhos, comerciantes e membros da comunidade que haviam testemunhado a crueldade do pai, agora viam uma mulher admirada não pela aparência, mas pela coragem e bondade que transpareciam em cada ação. As irmãs, antes céticas e competitivas, começaram a perceber que a verdadeira grandeza não residia em beleza exterior, mas na integridade e na força interior que a jovem exibia de maneira natural. A fazenda tornou-se um lugar de crescimento e aprendizado constante. A jovem não apenas executava tarefas, mas também liderava iniciativas, sugeria melhorias, cuidava de animais feridos, planejava plantações e interagia com os empregados com respeito e consideração. Sua presença passou a ser sinônimo de equilíbrio, justiça e dedicação, transformando o ambiente e elevando o padrão de convivência e trabalho no local. O fazendeiro, por sua vez, sentia a recompensa de seus esforços e da atenção discreta que dedicara à jovem. Ao invés de apenas protegê-la, ajudara-a a descobrir seu próprio valor, a confiar em si mesma e a florescer. Ele via na mudança dela a confirmação de que gentileza, respeito e paciência têm um poder transformador incomparável, capaz de superar anos de opressão e crueldade. A relação entre os dois evoluiu de maneira natural e profunda. Eles passaram a compartilhar momentos de alegria, aprendizado e até desafios, sempre mantendo a base sólida de respeito e carinho. As conversas, as tarefas conjuntas e as pequenas decisões do dia a dia consolidavam uma parceria que se transformaria em um laço ainda mais significativo, marcado pela cumplicidade e pelo reconhecimento da essência de cada um. Ao longo dos anos, a jovem se tornou um exemplo de superação.
Aquela que outrora foi chamada de feia, desprezada e sem valor, agora irradiava confiança, serenidade e bondade. A beleza que muitos haviam ignorado estava ali, evidente na forma como tratava os outros, na paciência com que conduzia suas atividades e na coragem que mostrava diante de adversidades. Sua história passou a ser contada na comunidade como um exemplo de que a verdadeira grandeza está na essência e na maneira como enfrentamos a vida com dignidade. O fazendeiro e a jovem construíram juntos uma nova vida, baseada na honestidade, no carinho e na parceria. Cada conquista, cada pequena vitória na fazenda era celebrada não apenas como um resultado material, mas como um reflexo do esforço, da dedicação e da superação de obstáculos que pareciam intransponíveis. A convivência transformava o espaço físico e emocional da fazenda, tornando-o um ambiente de aprendizado, respeito e prosperidade. Nos momentos de descanso, caminhadas pelos campos, conversas ao pôr do sol ou simples tarefas compartilhadas, a jovem encontrava a liberdade que jamais conhecera. Podia ser ela mesma, sem medo, sem restrições, com o coração aberto para sonhar, amar e cuidar. O passado de humilhação e dor permanecia como lembrança, mas não mais definia quem ela era. A vida se transformava em uma oportunidade de florescer, descobrir talentos e cultivar relações baseadas na confiança e na bondade. Ao final, a história encerrou-se com um quadro de esperança e superação. A jovem, antes desvalorizada e rejeitada, tornou-se admirada por todos que a conheceram, provando que a verdadeira beleza não está na aparência, mas na coragem, na bondade e na essência de cada indivíduo. O fazendeiro, ao seu lado, tornou-se não apenas um protetor, mas um parceiro que compartilhava respeito, carinho e amor genuíno. A mensagem que permaneceu era clara. A vida pode reservar dificuldades e injustiças, mas o reconhecimento, o cuidado e a coragem de seguir adiante têm o poder de transformar destinos. O que era dor e opressão se converteu em uma história de vitória, mostrando que o valor de uma pessoa é medido pelo que ela carrega em seu coração e pela maneira como enfrenta os desafios da vida. A jovem e o fazendeiro continuaram suas vidas na fazenda, lado a lado, construindo uma existência pautada em respeito, aprendizado mútuo e amor silencioso, mas profundo. Cada dia trazia novas oportunidades, novos desafios e a certeza de que a essência de uma pessoa, quando valorizada e nutrida, é capaz de criar uma vida plena, feliz e admirada por todos. E assim, a narrativa concluiu-se, não com tragédia ou humilhação, mas com vitória, crescimento e esperança, deixando como legado a lição de que a verdadeira beleza está na essência e que, mesmo após anos de desprezo e sofrimento, é possível reconstruir a vida e florescer plenamente.